Olá, boa tarde, eu sou Valdir Morgado e esse é mais um quadro da Next Week. Aqui falamos do que foi notícia na semana passada, que se encerrou no dia 27 de novembro, e o que vai ser notícia nos mercados financeiros a partir de hoje, dia 30 de novembro. Na semana que se encerrou na sexta-feira, dia 27 de novembro, a Bolsa encerrou com alta de 0,32%, cotado a 110.575 pontos, fazendo a semana encerrar com uma alta de 4,27%, o maior patamar desde 21 de fevereiro deste ano. São Paulo refletiu ainda o otimismo de Wall Street, que voltou à ativa depois do feriado de Black Friday na quinta-feira. E a mínima da sexta-feira teve 110.161 pontos, com a máxima em 111.603 pontos. O volume de negócios foi de 27,73 bilhões de reais. E o mês de novembro se encaminha para ser o melhor do ano, com um acumulado até a sexta passada de 17,69% de ganhos na Bolsa Brasileira. O dólar fechou a sexta-feira quase estável, com uma leve queda. A moeda norte-americana caiu 0,18% frente ao real. E durante a semana teve uma baixa acumulada de menos 1,11%. As bolsas em Nova York subiram na sexta-feira, fechando a semana com uma alta histórica em função da diminuição da incerteza política por conta da transição entre o atual governo do presidente Donald Trump e o eleito Joe Biden, e também notícias positivas no campo das farmacêuticas com o desenvolvimento das vacinas. No início da semana, o Dow Jones saltou para uma máxima recorde de todos os tempos, com mais de 30 mil pontos. E a bolsa de tecnologia Nasdaq fechou sexta-feira em seu maior patamar da história, com as ações de tecnologia ganhando corpo novamente. No Brasil, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que não está muito assustado com a alta da inflação. Na sua visão, as expectativas para 2021 estão dentro da normalidade e caminhando para as próximas metas estabelecidas. Tanto que o índice de confiança da indústria da Fundação Getúlio Vargas avançou 1,9 ponto em novembro, atingindo 113,1 pontos. É o maior valor desde outubro de 2010. Agora vamos ao que vai ser notícia no cenário internacional e nos mercados financeiros nessa semana que se inicia no dia 30 de novembro, nesta segunda-feira. Apesar das bolsas internacionais e também a brasileira operar no terreno negativo hoje, os ganhos acumulados no mês de novembro são bastante robustos. As ações das empresas do setor aéreo e do setor de turismo foram destaques, com as companhias Azul, Gol e CVC registrando ganhos superiores a 50% em novembro, com uma demanda de mais de 3% nessa sessão. Esse fator se deve ao otimismo com o desenvolvimento das vacinas, dando esperança de que as restrições de mobilidade possam diminuir logo mais à frente. O setor público brasileiro registrou em outubro o primeiro superávit primário desde janeiro, com um saldo positivo de 2,9 bilhões de reais, informou hoje o Banco Central do Brasil. O dado veio acima das expectativas de mercado. A farmacêutica Moderna apresenta novos dados sobre a eficácia da sua vacina, com uma imunização de 94,1%, e planeja fazer o pedido emergencial da sua vacina ao FDA, a Anvisa americana. Segundo a CEO da farmacêutica, Stephanie Bancel, eles pretendem protocolar ainda hoje no FDA um pedido para utilização em caráter de emergência nos Estados Unidos. A Via Varejo informou nesta segunda-feira que atingiu a marca de 3 bilhões de reais na semana do Black Friday, superando os 2,2 bilhões de reais registrados no mesmo período de 2019, registrando assim uma alta de 37%. O grande enigma dessa semana fica por conta das commodities, em relação à queda do ouro e à alta do dólar. Em relação ao ouro, esse pode perder o patamar de 1.700 dólares a onça. Após 3 semanas seguidas de perda, os contratos futuros de ouro nos Estados Unidos abriram uma janela caindo novamente, desvalorizando-se cerca de 0,5% hoje, a 1.780 dólares. O ouro já perdeu 15% desde a sua máxima em agosto deste ano.
Em relação ao petróleo, este segue em alta em direção aos 50 dólares por barril. Apesar da queda nessa segunda-feira, o petróleo segue em tendência de alta, valorizando-se bem mais de 20% em relação à mínima registrada 4 semanas antes. Tanto o WTI quanto o Brent demonstram capacidade para testar o patamar de 50 dólares por barril. Em abril, ninguém imaginava que houvesse essa recuperação na commodity do petróleo para esses níveis de 50 dólares o barril, visto que naquela época o contrato futuro do petróleo estava sendo entregue sem valor de mercado, ou seja, com valor zero. O Federal Reserve, o Banco Central americano, disse nesta segunda-feira que está estendendo os programas emergenciais de liquidez das notas promissórias e outros títulos para os mercados financeiros até 31 de março. Este é um passo para ajudar os investidores em seu planejamento no início do próximo trimestre do ano que vem. E hoje foi comunicado pela B3 que 37 BDRs que acompanham índices estrangeiros estreiam na Bolsa nesta segunda-feira. Essas BDRs terão acesso parcial aos investidores. Somente investidores qualificados, nesse primeiro momento, terão acesso a investir nesses papéis, entre outros títulos de ETFs pelo mercado mundial. Agora vamos aos índices no mercado financeiro neste momento, segunda-feira, às 15 da tarde. O Ibovespa opera em baixa de 0,88%, cotado aos 109.601 pontos. O dólar está em alta de 0,68%, o Dow Jones em queda de 1,04%, o Standard & Poor's em queda de 0,62%, petróleo Brent em queda de 1,70% e o ouro em queda de 0,34%. Esse foi o Next Week dessa semana. Muito obrigado, uma ótima semana a todos e até a próxima.